Bem-vindo a todos para essa reunião dos obreiros em nome de Jesus. Eu oro que este momento vai ser um tempo que vai beneficiar a cada um de nós, que o Senhor, pela sua palavra, possa resolver tudo o que precisa de resolver as nossas vidas em nome de Jesus. A reunião vai ser benefício para cada um. Vamos ter a oração. Pai, te agradecemos esta noite, bendizemos o teu nome e glorificamos-te. Te agradecemos porque o Senhor nos escolheu e nos chamou para dar frutos. E aquele fruto é por causa da nossa fidelidade. E, Senhor, oramos que possa nos fazer fiéis para que possamos ser frutíferos em nome de Jesus. E oramos também porque todas as coisas que nós precisamos, tudo que nos qualifica para que possamos produzir frutos e na vida de cada um possa ser em nome de Jesus. Aperfeiçoa a sua obra em nós, aperfeiçoa a sua obra através de nós, para que se tivermos feito todo o trabalho da graça, possamos mantermos firmes na obra da graça, na vida dos membros, dos nossos visitantes e dos nossos novos vindos, a cada um, aquele que vem nas igrejas locais em nome de Jesus. Oramos, Senhor, que nas comunhões que vamos tendo, para que o povo de Deus, nas comunhões familiares, irmãos, irmãs, filhos, jovens, que todos possam mover nas coisas do Senhor em nome de Jesus. Abra as escrituras para cada um de nós esta noite e oramos, Senhor, que irá nos fazer mover, iremos progredir nas coisas do Senhor, mesmo quando revelares a sua mente na cada um, em nome poderoso de Jesus oramos. E o povo de Deus diga amém. Obrigado. Estamos a ir para o 1 de Timóteo capítulo 3, versículo 1 e 1 Timóteo 3, versículo 1 e 2. Esta é a palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. No versículo 2, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Já estudamos aqui até versículo 7, mas vamos terminar aqui na introdução, nesses dois versículos. Fala acerca de um episcopado. Fala ao Timóteo como ele deve selecionar, quem selecionar e as qualificações que ele está olhando para selecionar os crentes com quem vai ser um pastor, pregador, um superintendente no ministério, na obra do Senhor. A mesma coisa ele disse a Tito, no livro de Tito, capítulo 1, no versículo 7. Tito 1, no versículo 7 diz: por quê? Porque convém que o bispo seja irrepreensível. A mesma coisa que mencionou aqui, o bispo aqui pode ser um pastor sênior, um líder sobre a congregação, o povo de Deus. E esta palavra que deve ser, é uma palavra que deve ser, que a pessoa tem que ser uma pessoa santificada, uma pessoa nascida de novo, que tenha a graça de Deus na sua vida. Temos que olhar pelas qualidades, aquelas quando nós escolhemos o crente para estar no ministério do bispopado, na obra do bispopado. Porque ele deve ser irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus. Você entende assim, quando diz o bispo, está a falar de um servo de Deus, está a falar de um dispenseiro de Deus, estamos a falar de alguém escolhido para guiar o povo de Deus e que guia os pecadores para a salvação e os crentes para a maturidade. Então é um bispo, um dispenseiro de Deus, não pode ser um que é iracundo, soberbo, ou dado ao vinho, ou espancador, e nem cobiçoso de torpe ganância, quer dizer, não ganancioso, isto aqui, sem amor do dinheiro ou amor de coisas materiais. E no versículo 8 diz: mas dado a hospitalidade,
que ele ama ser bom nome, amigo do bem, justo, temperado, justo. No versículo 9, temperante, retendo firme a fiel palavra. Isto quer dizer que já aprendeu a palavra, e essa palavra é fiel, e Deus é fiel para aquela pessoa. Deus não irá mudar aquela palavra, assim como o Senhor Jesus foi fiel à palavra de Deus, fiel para a vontade de Deus, fiel para a mensagem que o Pai lhe deu, para que aquele também que vai querer ser o líder, aquele que vai guiar, quem vai ser pastor sobre o povo de Deus, ele também deve ter a fidelidade para continuar a afirmar-se na palavra da vida. Como foi ensinado? Tudo que foi ensinado quando você foi salvo, tudo que você foi ensinado que tem que haver salvação, arrependimento, você que foi ensinado, tudo que ouviu, tudo que tem que haver consagração, cometimento e fazer a sua vida como instrumento de trazer as pessoas ao Senhor, tudo que aprendeu, que te beneficiou, a mesma coisa você deve passar para os outros. Aquilo que te fez fiel, o que te fez frutífero, o que te fez você ser focado na palavra de Deus, sem nenhuma distração, aquela mesma palavra que você toma, assim que você foi ensinado, para que você possa ser conforme a sã doutrina, e não as histórias contadas, não a favor do entretenimento, mas pela sã doutrina, não pela maneira política de fazer, mas pela doutrina do sã, mesmo a congregação, aquilo que revela no povo de Deus, para que os pecadores possam ser convencidos e convertidos, e para eles invocar o nome do Senhor, para eles poderem ser salvos. E tem que ser uma sã doutrina. A sã doutrina é a palavra que foi ensinada, que é santa, é a palavra que é escritural, que faz, que mostra aos pecadores o caminho da salvação, que mostra aos crentes para que eles possam caminhar à santificação, e para eles serem santificados, serem purificados, saírem do caminho sem poder e para um poder do Espírito Santo, saudáveis, fortes, fortalecidos na doutrina. E continua exortando e admoestando a eles, não sendo as pessoas que vão argumentar, não sendo as pessoas que vão ser sim ou quanto dizem não, ou como vão opor-se. Então vai ser um bispo, aquele que vai ser um pastor, um líder, um professor da palavra de Deus, tem que ser alguém que é capaz de falar de uma maneira persuasiva, para que assim que ele viu a luz, as pessoas poderem sair da oposição, virem a luz. E diz isso no livro 1 de Pedro 2, 25. 1 Pedro 2, 25. Porque eres como ovelhas desgaradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Ele está referindo aqui ao Senhor Jesus Cristo, que Ele é o Salvador. Se você voltar para o Senhor, Ele é o pastor, é o Senhor, e Ele aqui particularmente, Ele fala aqui que Ele é o bispo das nossas almas. O bispo e pastor é a mesma coisa. O bispo e um superintendente é a mesma coisa. O bispo e o protetor das ovelhas é ele, é o mesmo. Então, olhando para esse 1 Timóteo capítulo 3, de 1 até 7, então estamos a ver que a chamada e a comissão dos crentes como bispos. Então, bispos foram chamados, assim como crentes também foram chamados. Então, estamos a falar a comparação. Estamos olhando aqui para os crentes e estamos olhando também para os bispos. E olhando para eles os dois, olhamos para os bispos, também para os crentes. Por que queremos fazer isso? Porque existem pessoas que têm um entendimento que quando quer ser o bispo e tem essas qualificações todas. Então, quando você torna-se um bispo, está trabalhando nisto para que as qualificações do bispo estejam na sua vida. Mas tens que entender o Senhor que está nos dizer, no epístolo de Paulo aqui a Timóteo,
que o crente que vão ser escolhidos e selecionados para serem bispos. E os mesmos crentes que têm essas qualificações é que vão ser escolhidos para serem bispos. Não é porque eles são escolhidos primeiro como bispo e depois disso e procura das qualificações e das marcas qualificadoras. Não. Então, ele já tem essas qualificações, tem essas características e tem aquelas marcas de crente, um crente verdadeiro. E por causa disso que ele tem, então está sendo escolhido para ser um bispo. Então, olhando para esta mensagem, a chamada é a comissão dos crentes para bispos. Há 3 prospectos que estamos a ver. Primeiro, a comparação entre crente e bispos no meio dos santos. Os santos e os crentes, como podem ser os verdadeiros santos. Então estás a escolher os servos ou aqueles que servem a Deus no meio dos pecadores. Não, estão sendo escolhidos os dispenseiros de Deus, os bispos que vão supervisionar as coisas das almas. Você está escolhendo elas no meio dos crentes, no meio dos santos. É por isso que queremos considerar a qualificação do bispo e as características dos crentes. 2. A comissão do crente vindo do bispo das nossas almas. Como nós vimos aqui no 1 de Pedro 2, 25, que vimos que o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Redentor, ele é bispo das nossas almas. Ele é bispo das nossas almas. Então, ele que está dando comissão aos crentes. E o ponto número 2 fala aqui a comissão dos crentes para bispos da nossa alma. 3. A conformidade dos crentes para a conformidade dos crentes para o bispo das ovelhas. Então, é desejável que ao crente viva de maneira aceitável do ministério antes de se manifestar a graça de Deus para ser um bispo. Então, a conformidade como crente para o bispo das ovelhas. O primeiro ponto, estamos a ver a comparação entre os crentes e bispos no meio dos santos. Então, quando lemos aqui 1 Timóteo 3, a partir do versículo 1 até 7, iremos ver 16 distintas características de um bispo que ele deve ter. Veja o versículo 1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. A obra de um obreiro é excelente. Então, não há melhor obra do que esta na sua vida, como um homem de Deus ou como uma mulher de Deus. Então, sendo pregador, sendo pastor, ser um superior é uma boa obra que está sendo passando na sua existência aqui na terra. Todas as obras que você pode fazer são boas, mas é boa só para a terra. Mas o que estamos a fazer aqui na terra tem que ser bem para edificar a casa e ter roupa e ter alguma coisa de cobrirmos o nosso corpo e as pessoas para poderem comer, ter alguma coisa para comer o seu corpo. Mas depois da morte, isso tudo acabou. E a obra de Deus, a obra do dispenseiro, a obra do servo, a obra do pregador, a obra do bispo é tão boa, mesmo depois da terra, para lá poder receber a coroa no céu. Então, quantas coisas nós sabemos? Versículo 2. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Tens que entender que essa irrepreensibilidade não é só na área do bispo, mas também pode ser nos crentes. Alguém não pode dizer, eu somente sou um crente e não sou bispo. Então, o crente também deve ser irrepreensível. Filipenses capítulo 2, Filipenses 2, 14. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. 15.
para que sejais irrepreensíveis, e são crentes, eles são crentes irrepreensíveis. Para ti, como crente, eu também, como sendo crentes, somos crentes antes de sermos bispos, temos que ser irrepreensíveis e sinceros na nossa vida, na casa, no escritório, no lugar de trabalho, na comunidade. Você não pode ser a pessoa que dizem isto sobre aquilo, sobre ti, e diz, ok, não me preocupo, acima de tudo, não sou nenhum bispo. Um crente tem que ser irrepreensível e sincero, os filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então, neste mundo, no mundo poluído em que estamos, o crente deve ser irrepreensível. E se não és irrepreensível, como crente, tens que voltar para o Calvário e pedir o sangue de Jesus Cristo para te lave e te purifique, e para que toda culpa e toda mancha que possa sair da sua vida. Calvário faz diferença nos nossos corações, no nosso espírito e na nossa vida, e isso faz com que o crente seja irrepreensível. Então, pensando acerca de um bispo, o bispo tem que ser um homem de uma esposa. E quando alguém não pode dizer que eu não sou bispo, daí eu não posso ter uma esposa, isso diz no 1 Coríntios 7, 2, está falando a todos os crentes, não somente para os bispos. Não está falando somente, diz que toda gente que tenha a sua esposa, e que toda a sua mulher e tenha o seu marido. Fidelidade na família, na esposa, não prometo porque eu sou pastor, e se não fosse pastor eu podia ter feito isto, se sou bispo, se não fosse bispo eu teria feito isto, eu teria feito. Não, se você fizer isso como um crente, você é um apostatado. Então, se você faz isso, Deus não vai dizer que, como você não é bispo, você fez isso. Você vai perecer. Então tem que permanecer crente, que não se apostatou, que é um homem de uma esposa. E diz, o bispo tem que ser irrepreensível, marido de uma mulher, tem que ser vigilante. Então, sendo um bispo, 1 de Pedro, capítulo 5, no verso 8. 1 de Pedro 5, 8, diz, sede sóbrios, crentes, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como ladrão, é um leão buscando a quem possa tragar. E no versículo 9 diz, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumpriram entre os vossos irmãos no mundo. Nos vossos irmãos, como crente, você tem que ser vigilante. Jesus Cristo falou a toda a gente, e diz, vigiai e orai. Vigiai e orai para que não caís em tentação. Ser vigilante é para todos. Então a palavra seguinte aí é ser sóbrio. Então vem para a sobriedade. Não vai dizer, eu não posso ser sóbrio porque eu não sou bispo. Eu faço isto porque não sou um bispo. Eu vivo na minha vida leve na sociedade, eu faço as pessoas rirem, não sou sério, porque eu não tenho a seriedade de um bispo, eu não tenho a ambição de ser um bispo, eu somente sou um crente. Um crente tem que também ser sóbrio. No livro de Tito, capítulo 2, 11, diz, porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo a salvação a todos os homens. 12, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, nós, todos, filhos de Deus, crentes, para que vivamos neste presente século sóbrio e justa e piamente. E continua a dizer, no 1 Timóteo capítulo 3, no versículo 2 aí, ele tem que ter um bom sóbrio, tem que ser honesto. Alguém pode dizer, eu sou crente, eu sou membro da igreja, e eu não preciso ser honesto,
eu tenho que me comportar de qualquer maneira, porque eu posso me comportar mal com essas meninas, porque eu sou crente, não sou somente um crente, não sou um bispo. Um crente tem que ser honesto. Lembra, em 1 de Coríntios, capítulo 3, 5, diz que não se comporta de qualquer maneira, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Mas se você diz que é crente, é um cristão, você tem que agir de acordo com isso. Você tem que ser uma pessoa confiável, porque o seu Então, o seu comportamento tem que estar acima de qualquer coisa. Você tem que agir e comportar-se de uma maneira sem mal. Diz que não se porta mal. Então diz que tem que ser hospitaleiro. E quer dizer, tem que ser amigável, tem que ser uma pessoa presente, tem que ser uma pessoa que ajuda. Quer dizer que a pessoa, você entretém as pessoas em casa, recebe. Um bispo tem que ser hospitaleiro, como o crente também. Romanos capítulo 12, no versículo 13. Romanos 12, no versículo 13. Está a falar disso a todos os crentes, em todas as categorias, a todos, dos pequenos crentes para os crescentes e para os amadurecidos crentes. E diz a todos são chamados crentes, diz que comunicai com os santos nas suas necessidades, seguir a hospitalidade. Dados, seguir a hospitalidade. E continua a nos dizer, tem que ser apto para ensinar. A palavra apto para ensinar, tem que ter aptidão para ensinar. Tem que ter aptidão para ensinar. É uma coisa simples que você comunica. Você fala para outras pessoas. Quando você vê as pessoas novas, jovens, e qualquer informação que você quer lhes passar, você tem a aptidão de lhes passar aquela informação. Então, quando foi à escola, com os nossos colegas de classe, não vai dizer que eu não sou um bom orador, não vou falar isso aos meus alunos. Mas quando não há a dificuldade de passar a informação para a tua classe, você fala com eles dessa maneira e de uma maneira persuasiva. Quando você é enviado a um mercado para ir comprar qualquer coisa, você convence a pessoa naquilo que você quer vencer ou que você quer comprar. Então tem que estar apto para ensinar e para discutir e convencer daquilo que você quer lhes vender. Então a mesma política deve estar também no Filho de Deus, na vida de um crente. Apto para ensinar. Colossenses capítulo 3, versículo 16. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente. Está a falar para todos os crentes e diz, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Ensinando e admoestando-vos uns aos outros. Então, se você é crente, pode compartilhar o seu testemunho convincentemente. Você, se é um crente, você pode falar naquilo que você aprendeu na sua devoção de manhã, aquilo que você quer. Eu descobri uma coisa esta manhã, isso ministrou a mim desta maneira, então eu quero passar isto para ti. Então todo crente que ensinamos, que menciona uma e outra pessoa nos salmos, e diz que uns aos outros com salmos e hinos e cantos espirituais, cantando ao Senhor com graça no vosso coração ao Senhor. Então estamos a ver aqui, o que vem a seguir é que o bispo não pode ser dado ao vinho. Então, vai encontrar alguém que está bebendo o álcool e tornar-se um bêbado, e quando sai da sua bebida, e diz que foi surpreendido, alguma coisa aconteceu na sua vida, que você se deu para vinho, para álcool, e você estava a falar sujeira. E como isso aconteceu? Eu disse que sim. Sabe por quê? É porque eu não sou bispo. Então a Bíblia diz que só o bispo que não pode ser dado ao vinho. Mas você ainda não leu Efésios capítulo 5. Efésios 5, 18.
Agora você nasceu de novo. Assim que você nasceu de novo agora, então estás no controle de Deus e daquilo que você bebe. Não pode beber vinho. Diz que não se encham com vinho, mas sim pelo Espírito. Então, o bispo não pode ser alguém que resolve os seus problemas, espancador. Não pode ser um espancador, aquele que resolve os seus problemas com socos, ou bate este, bate aquilo ali, boxeando com. Então, não pode ser alguém como este. Não pode ter um caráter de luta. Ele tem um espírito de Cristo. E ele é gentil. Porque mesmo não sendo bispo, mesmo não sendo obreiro, mesmo não sendo um pastor, ele não vai ser espancador. E diz-nos, continua, Filipenses 2, 3. Filipenses 2, 3. Nada façais por contendas ou por vanglória, mas por humildade. Crentes, nada façais por contenda ou por vanglória. Não permita argumentos a vir. Não permita violência na sua vida. Se você é alguém que foi dado para violência, para lutas, se a pessoa que no passado era lutador, era uma pessoa espancadora, em todo tipo de vida, e qualquer coisa você está provocado, qualquer coisa está zangado, em pequenina coisa você começa a gritar. Então as pessoas dizem, calma, não, o que não está acontecendo? Está acontecendo. É por causa disto, é por causa daquilo ali. Então, diz, sou crente, e damos graças a Deus, não sou pastor, não sou um bispo, como filho de Deus, bispo como não, você é um crente, nada deve ser feito por contendas ou vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Atualmente, algumas coisas acontecem porque você acha que você é melhor do que aquele, sou superior como aquele, eu sou grande mais que aquele, sou grande como aquele, e por causa desse orgulho, quando as pessoas não concordam com o que você está a dizer ou a sua avaliação, é por isso que o orgulho vem. E o orgulho traz a guerra, a luta, a contenda e as lutas. Mas o Filho de Deus, que ele tem que estimar os outros como superiores. No versículo 4, não atende cada um para o que é propriamente seu, não lutando somente, e não olha para as suas coisas. Você tem que preferir os outros, é isto que eu quero, é o que eu desejo. Então a honra tem que ser dada a mim, o reconhecimento tem que ser dado a mim, e quando as pessoas não te dão esse tipo de honra que você espera, é por isso que você começa a ficar chateado. Mas se você não olha somente para aquilo que você quer, aquilo que prefere ou deseja, e você olha para aquilo que vai encorajar os outros, que vai levantar outras pessoas, você não vai se zangar e você não vai lutar. Ele diz, não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. No versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quando nós temos a mente de Cristo, não haverá luta, não haverá contenda. Mesmo que você queira se zangar, você vai se controlar a si mesmo, não vai zangar com qualquer coisa, porque você tem mente de Cristo que você vai ter. Então, se você se encontrar lutando, violento, batendo outras pessoas, e você quer corrigir a criança, logo você está zangado, e você vai dizer palavra, até está tremendo por zanga. Isso porque você não tem a mente de Cristo. E se alguma coisa está te agitando e fazendo aquilo, vou fazer aquilo ali, e quero ofender o seu próximo,
ou alguém que é inferior que você, é na posição ou na idade, e quer isso, é porque você não tem a mente de Cristo em ti. Mas entenda, aquelas pessoas que irão com o Senhor, quando Ele vier, com a mente de Cristo, a natureza de Cristo, as características de Cristo, é neles. E se você não tem a mente de Cristo, e se você está numa atitude de querer lutar, volta para o Calvário e permita que o Senhor Jesus Cristo tome, lute e trabalhe com aquela, se lidere com aquele problema no seu homem interior, para que você possa ter a mente de Cristo em ti, que ouve também Cristo Jesus e fala daquilo que fala do homem de Deus, o ministro de Deus, o dispenseiro de Deus, o servo de Deus. Não é uma pessoa que é cobiçosa. 1 Timóteo capítulo 6, mas grande é ganho a piedade com contentamento. Então, todos os crentes, os filhos de Deus, os ministros de Deus, os dispenseiros de Deus, cada um na casa da fé, a piedade com contentamento é melhor, é bom ganho, certo? Porque nada trouxemos para este mundo. Então isso é para todos os crentes, é para todos nós, é para os bispos também. Não trouxe nada para este mundo, então nada iremos tomar. No versículo 8, tendo porém sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isto contentes. Está a falar aqui do bispo, que tem que ser paciente. Então, olhando para 1 Tessalonicenses 5,14, 1 Tessalonicenses 5,14, rogamo-vos, pois, irmãos, todos os irmãos, não somente os bispos, que admoesteis aos desordeiros e consolai os que de um pouco ânimo, sustentai os fracos e sejais pacientes para com todos. E diz que o bispo não é uma pessoa que é avarento. Não é alguém que no púlpito, que quando levanta-se, quando está pregando, está olhando alguma coisa ali, já está precisando de alguma coisa aí. Diz que isto torna-se ele zangado, então começa a ficar violento com isso. O bispo não pode ser assim, contencioso. Ele não pode ser contencioso. Se ele tem esse tipo de temperatura, tem que ir ao Calvário, porque isso desqualifica para um ministério e na vida. Se aquilo acontece na vida do bispo, ele tem que verificar-se a si mesmo: o que está acontecendo comigo? Quem sou eu? E por que eu estou assim, tomando o ministério desta maneira? Não é somente para o pregador ou para o bispo, é também para os crentes. Que os crentes não podem ser alguém. Tito 3:1, admoesto-vos que vos é sujeito, que sejam sujeitos a principados e potestades, que lhes obedeçam, estejais preparados para toda boa obra. No versículo 2, que a ninguém infamem, olha para isto, nem para o irmão, nem sejam contenciosos. Então, mas moderados, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Ele não pode ser avarento, o bispo, como fomos dito, nessas qualificações todas, ele não pode ser avarento. Como os crentes também. Efésios 5:5. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso,
Um crente que quer ir para o céu, que quer agradar ao Senhor, porque bem sabes isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, ele não pode dar justificações a isso, que eu sou avarento por causa disso, não sou bispo, porque não sou crente, porque tu és crente. Então tens que estar em firme, tens que saber que um devasso não pode, um avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. No versículo 6 diz: ninguém vos engane com palavras vãs, ou se engane a si mesmo com palavras vãs, por causa dessas coisas, por causa de toda essa situação, dessa avareza, por causa desse pecado, porque através dessas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Não somente isso, diz que governe bem a sua própria casa. 1 Timóteo 3, ele diz que ele governa bem a sua casa. Ele tem que controlar, ele tem que supervisionar, tem que prover para a sua própria casa. Se não sabe, como pode ser um líder na casa de Deus? Tem que governe bem a sua própria casa. Efésios 6, e para todos os crentes, Efésios 6, 4. E vós pais, filhos de Deus que são pais, membros do reino de Deus, vós pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Isso é para mães também. Mães, não provoquem os vossos filhos para a ira, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. E é para todos os pais. Os pais que você tem, os filhos que tem, então tem que reinar, governar bem a sua casa, prover bem na sua casa, lhes criando na demonstração do Senhor. E continua a dizer: não Teófilo, para que se ensoberbecendo não caia na condenação do diabo. Não pode ser orgulhosos. No Tiago 4, 6. Antes ele dá maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ele dá graça aos humildes. No versículo 7, ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O versículo 10: humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Então, diz que temos que ter convém que tenhamos um bom testemunho do que estão de fora. Pessoas na comunidade, no mercado, pessoas no escritório, pessoas na vizinhança, temos que ter um bom testemunho. Como filho de Deus, como um crente, todo crente tem que ter a certeza que como ele vive na comunidade, da maneira como vive com a sua vizinhança, e tem um bom relatório, bom testemunho. 3 de João 11, versículo 11. 3 de João 1:11. Amado, não sigais o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Aquele que faz o mal não pode ver, não pode dizer que eu sou crente, não sou um bispo. Aquele que faz o mal ainda não viu Deus. Se você já viu Deus como seu Pai, através da salvação ou redenção, e através do perdão, a graça de Deus veio à sua vida e veio a ti com a salvação, com a experiência da salvação, você não irá fazer mal. No versículo 12, todos dão testemunho de Demétrio.
Você pode pôr o seu nome aí, você nasceu de novo, você é crente, você tem um bom testemunho. De todos, dão testemunho de Demétrio. De todas as pessoas que te conhecem, que interagem contigo, das pessoas que fazem negócios contigo, você tem um bom relatório de todos os homens. Até a mesma verdade, também nós testemunhamos e vós bem sabeis que o vosso testemunho é verdadeiro. Então se fez aqui a comparação entre o bispo e o crente, que o crente e o bispo, que temos que mostrar as características e as marcas, e o caráter, e o comportamento, a graça do bispo na vida do crente também. O ponto número 2 agora, a comissão para os crentes do bispo das nossas almas. Mateus 28, 18. Jesus veio, o bispo das nossas almas veio, o Senhor veio, o bom pastor veio, que deu a sua vida para as suas ovelhas, Jesus, Senhor. E chegando Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. No versículo 19, portanto, ide. Essa é a comissão para todos os crentes, é a comissão para todos os bispos, é a comissão para todos os pastores, é a comissão para todo evangelista, é a comissão para todos os ganhadores de almas, é a comissão para todos os membros do corpo de Cristo. Ide. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. No versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, e não é somente com os bispos, estou sempre convosco, não é somente com os evangelistas, estou convosco, e não somente para os pastores e ensinadores, estou convosco todos os dias, todos os crentes. Ele deu esta promessa para todos os crentes. E se deu a comissão para todos os crentes. Até estou convosco até a consumação dos séculos. Amém. Igreja, diga amém. 3 coisas também iremos ver aqui. Primeira, a chamada dos crentes para viver para o Salvador. A chamada dos crentes para aprender e viver como Salvador. Mateus 11, 29, diz assim: tomai o meu jugo, ó crente, toma o meu jugo, filho de Deus, toma o meu jugo sobre vós, santo de Deus, tomai sobre vós o meu jugo, dispenseiros, todos, tomai o meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. No versículo 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele quer que nós possamos aprender dele e quer que nós possamos viver para ele. 2 de Coríntios 5, 14. 2 de Coríntios 5, 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Temos que viver para o Senhor. Aprendemos e vivemos para o Salvador. 2. O 2 diz: a comissão dos crentes para guiar
os perdidos para a salvação. Essa é a comissão para os bispos, para os pastores, para os evangelistas, para os professores da palavra de Deus e para cada crente. Temos a comissão para liderar, para guiar os perdidos para a salvação. Ele nos diz, Lucas 19, 10. Lucas 19, 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa é a chamada, é o que o Pai lhe mandou, é o seu ministério, e é esse o mesmo mandato ele deu para todos os crentes. Como ele disse no versículo 13, e chamando os 10 servos, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes, negociai até que eu venha. Negociai até que eu venha. Ele quer que nós possamos negociar em guiar os perdidos para a salvação. O 3 aí, o 3 diz, a consagração dos crentes para viver os crentes, a consagração dos crentes para viver e libertar-se de todo ego. João 3:30. João 3:30. E ele diz, é necessário que ele cresça e eu diminua. João disse, ele tem que crescer e eu tenho que decrescer, eu diminuir. Isso que quer dizer? Tenho que crescer no físico, no seu corpo, aqui onde estou. Eu tenho que crescer na carne. Tenho que crescer na estatura do corpo. E tenho que decrescer ou diminuir. A minha altura foi decrescida. O meu corpo tem que ser decrescido. Não é isso. Ele tem que crescer em glória. E eu tenho que decrescer em glória. Ele tem que crescer em honra. Eu tenho que diminuir em honra. Ele tem que crescer em exaltação. Eu tenho que diminuir em exaltação. Ele tem que crescer nos olhos das pessoas, a sua honra, a sua glória, o seu ministério, a sua chamada, o seu crescimento, a sua chamada, o seu facto de ser Messias. O João Batista aqui está a dizer, eu não estou a competir com Cristo, eu não estou a competir com o Messias, eu não estou a competir com o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. E é necessário que ele cresça e eu tenho que me diminuir. Eu tenho que estar ao lado. As pessoas possam ver um pouco de mim e muito dele. Se você é um verdadeiro crente, se você é um verdadeiro pastor, um verdadeiro pregador da palavra de Deus, a sua estatura não é tão grande que você vai bloquear o nome de Jesus Cristo. Podem ver a ti, mas não vê mais ao Senhor. Então, estás a ver um grande pregador, um pequeno salvador. Estão a ver um grande orador e com o Redentor pequeno. Então, não estás a parar você não pode parar entre o pecador e o Senhor. E não pode parar entre o pecador e o Salvador. Então, você tem que ficar do lado, de tal maneira que o pecador possa ver a plenitude da salvação e redenção e a perfeição do sacrifício do Salvador. Permita que o pecador veja a honra, a exaltação do Redentor, aquele que pode lhes redimir. Mas, sabes, existem pessoas que no ministério, existem pessoas que dizem que são crentes, e a sua imagem é tão grande, a sua honra é tão grande,
a exageração deles é tão maior que você nem pode ver o Salvador de que estão a falar. Mas o Senhor deve crescer, mas eu tenho que diminuir. João 12, 24. João 12, 24. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Se você é consciente de si mesmo, se você é tão ocupado de si mesmo, se você está edificando a si mesmo, a sua autoestima em todo momento, se é todo o tempo de si mesmo e não dele, se é um pouco de ti, um pouco dele, se é um pouco de si mesmo e um pouco mais dele, não serás capaz de trazer os pecadores ao Senhor. Assim que você quer se ocupar no centro e você não permite com que o ego morra, e não vai ser a pessoa que promove Cristo e a sua glória, a sua graça, a sua honra, a sua salvação, o seu sacrifício para os filhos dos homens, a não ser antes que ele caia, um grau caia e mora, ele permanece sozinho. Mas quando ele morre, quando o ego morre, traz muito fruto. É por isso que temos que entender que essa chamada que o Senhor está dando a nós, que o ego morra. Você foi dito antes que a palavra desta canção, que a amargura, que o tempo que nunca tem sido na minha vida como uma pessoa que sou crente, mesmo pastor, quando vou deixar a pregação do pastor em vão e orgulhosamente responder e toda de ego e nada de mim. Será que você professar ser um santificado quando o ego está sentado no trono do seu coração e tudo tem que se envolver ao redor de ti? Você tem que respeitar, tem que reconhecer-te, tem que honrar-te. Não é suficiente de nós honrarmos Cristo, exaltar Cristo. Temos que lembrar e reconhecer a sua posição. O ego está lutando para ter reconhecimento em todo momento. Mas um crente consagrado, ele tem que deixar o ego e perder completamente o ego. E encontrá-lo e vou orar: Pai, perdoa-os. E o meu coração desejoso diz: um pouco de ego, um pouco de ti. Porque muitas pessoas vivem a sua vida como se fossem o ego é deixado um bocadinho e o Senhor também sentar ao lado lá. O ego está ali, o orgulho está ali. E a própria estima está aí, a promoção própria está aí. Está falando sobre Cristo, vou falar acerca do ego, vou falar do Salvador, vou falar de mim mesmo. E vou levantar um pouco do Salvador, vou levantar-me a mim mesmo. O ego tem que ser conhecido, a minha sabedoria, meu conhecimento, minhas habilidades, tudo tem que ser reconhecido. Sim, vou falar acerca do Salvador, mas o ego ainda continua parte destas pessoas. O Senhor está a dizer aqui que você não está consagrado totalmente, quando o ego ainda continua competindo com ele. Então, dia a dia,
cada vez mais forte e sendo suficiente, e vai me trazendo cada vez mais baixo, enquanto o ego, um pouco de ego, um pouco de ego e muito de ti. E eu não vou fazer dos 100, eu vou dar 60%. E eu vou ficar 40% para mim. Um pouco de mim, meu tesouro, minhas habilidades, minha posição, minha popularidade. E eu vou largar um bocadinho. Vou te dar um bocadinho, um pouco. Vou te dar 70%. Mas não espera o Senhor que eu vou dar-te todo 100%. E o Senhor está dizendo, se eu te der 60% de redenção e ficar com 40% da redenção, e se eu te der 70% de redenção ou da minha habilidade, de todas as coisas que eu faço e do meu sangue que eu derramei, e dizer ao Pai, somente 70% dos benefícios do meu sangue para Ele, e eu pegar os 30%, o que vai acontecer? Se eu só te der 80% da possibilidade, que significa que quando eu saio, Senhor, não quero nada para ver, nada de mim, não quero pendurando o meu certificado no meu jack, eu não estou pendurando as minhas qualificações nos meus ombros, nos meus braços, e eu não estou mais procurando para que as pessoas que saibam quem sou eu, minha posição, meu poder, minha autoridade, até das coisas já se foram, porque a não ser que que o grão de milho morrer, não vai falhar, morrer numa parcialidade, morrer completamente, tudo está enterrado fora de lado. Se isso não acontecer, você está sozinho. Mas se morrer e ser enterrado e ser esquecido, e a vida de ressurreição virá e trará muito fruto. E eu oro que você vai dar muito fruto. Todos nós daremos muito fruto em nome de Jesus. Mas a questão é, quando que vais esquecer o ego e lembrar em preferência em Cristo? Quando que você vai esquecer o seu status, a sua honra, a sua exaltação e a sua posição, e os seus alcances, e o seu nome, e o nome da sua família, e todas as coisas que for. Quando é que isso vai morrer? Quando é que você há de vir para o crente como um consagrado e dizer, e deixar outras coisas e perder outras coisas do ego? O ponto número 3 agora. No ponto número 3, estamos a ver a nossa conformidade como crentes com o bispo das ovelhas. O bispo das ovelhas é o próprio Senhor Jesus Cristo. Temos que nos conformar. Temos que ter conformidade com Ele. 1 de Pedro 2, 20, 1 de Pedro, capítulo 2, 25. Porque eres como ovelhas desgaradas, você já não está indo mais desgarado nas falsas doutrinas, você nunca mais vai para os falsos profetas, você não se desgara para seguir as falsas emoções, você não se desgara atrás da decepção dos anticristos. Eres no passado, porque eres ovelhas como desgaradas. Mas agora tendes voltado ao pastor, você já voltou, eu já voltei, todos nós iremos voltar em nome de Jesus. O filho pródigo voltou para casa e não voltará mais para um mau país. Quando ele volta para casa, ele não voltará para um país de longe. Um apostatado, quando ele voltou e restaurado, nunca mais voltará para o mato, na vida do pecado, nunca mais em nome de Jesus. Mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Voltando ao pastor das vossas, ao bispo, pastor e bispo das vossas almas. 21.
no versículo 21, para que, agora que você está chamado, para você voltou para o seu pastor e bispo, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos um exemplo, para que sigais as suas pisadas. Para que sigais os seus passos, suas pisadas, a conformidade de crentes como o bispo das ovelhas. Primeiro, a paixão do crente como do seu bispo. Ele é o seu bispo e temos a paixão dos crentes como o seu próprio bispo. João, capítulo 2, 17. João, capítulo 2, versículo 17. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da sua casa me devorará. Isso quer dizer, o zelo da sua casa me consumiu. O zelo da sua casa me queimou. O zelo da sua casa me queimou. Já queimou tudo na minha vida. Isso é o dito de Cristo. Que tem que ser, esse também deve ser o acerto do bispo, do cristão. Esse tem que ser também o acerto ou o dito dos crentes, salvos pelo Senhor, que o zelo da tua casa me devorará. Os crentes lembraram-se que quando viram alguma coisa, ele veio para o templo, ele veio para a casa de Deus, ele veio para o santuário, ele viu o que não devia estar no santuário, ele agiu. É a sua ação que fez com que eles lembrassem que estava escrito de acordo com ele, que o zelo da sua casa me devorará. Você pode vir à casa de Deus, onde você vê e veja corrupção. Será que você age? Quando você vê compromisso, será que você age? Se você vê pecaminosidade, será que você age? Se você vê a improdutividade, se você vê descrença, se você vê contaminação, será que você age? Ou você torna-se igual àquilo e diz: o mundo está assim como é. Mesmo a igreja também é igreja. Mas o mundo já veio dentro da igreja. E se você agir de uma maneira zelosa, vão dizer: qual é o problema consigo? Por que você não entende que o que está acontecendo hoje é o que vai estar acontecendo todo momento? Mas se você é como Cristo, e Cristo já te trouxe dentro do reino, o mesmo caráter de Cristo, a mesma mente de Cristo, a mesma disposição de Cristo, o mesmo atributo de Cristo, a mesma mente, a disposição, o mesmo caráter, tem que estar em ti. O zelo da tua casa me devorará. Se você vai na sociedade e você vê pecado um pecado não controlado, cada qual faz aquilo que quer fazer, mesmo aqueles que carregam a igreja nas suas cabeças, mesmo aqueles que são religiosos, o que é que você faz? O que Cristo irá fazer? Cristo ia agir, Cristo ia falar, Cristo ia avisar, Cristo ia chamar para arrependimento, Cristo ia lhes dizer aos pecadores onde você vai gastar a sua eternidade. Não há salvação, se não há transformação. Isso porque o zelo da tua casa, a casa do Senhor, lhe devorou. O crente tem que ter a mesma paixão,
mesmo zelo, que quando você vê as pessoas vivendo no seu pecado, você tem que ter a vontade de dar a sua vida pela sua salvação, você tem que ter a vontade de entregar a sua vida para lhes ajudar, para lhes alertar, lhes pregando, lhes levantando, lhes acordando, lhes fazendo eles entender que o caminho do pecador, e se ele morre naquela situação, ele vai ter toda a eternidade no inferno. Então tem que ser dito por ti. Você não pode olhar para o pecado e pecador e ficar calado. Você não pode suportar ver corrupção e compromisso e ficar calado. Você não pode ver o mal e contaminação em todo lado, nos grandes e nos pequenos, e continuar a andar como se nada está a acontecer. O caráter de Cristo, o cometimento de Cristo, a paixão de Cristo, o zelo de Cristo vai descobrir nele. E será capaz de dizer por si mesmo que pelas suas atitudes, pelas suas ações, pela pregação, pelas demonstrações e sobretudo aquilo que ele fazia, mesmo a sua maneira a sua aparência, a maneira de ser, você podia ver que o zelo da casa do Senhor me devorará. João capítulo 9, João 9, 4. Convém que eu faça as obras daquele, esse é o zelo, essa é a paixão do Senhor. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Olha para o versículo 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Enquanto ainda estou no mundo, sou a luz do mundo. Isso quer dizer, até que ele foi à cruz, estava ainda dando testemunho da verdade, e ele disse, ainda estava aqui, até na cruz, estava um ladrão lá, a dizer, Senhor, lembra de mim quando chegar no seu reino. Assim que eu estou aqui no mundo, a obra da salvação tem que continuar. Eu sou a luz do mundo, e eu te digo, hoje mesmo estará comigo no paraíso. E quando você está no mundo, você pode ser fisicamente fraco, mas assim que você pode falar, assim que você como conectar com outra pessoa, assim como você pode tocar o vizinho, assim que você pode revelar alguma coisa que está na Bíblia para qualquer um, assim que eu estás aqui existindo, ainda vivendo no mundo, você tem que dar a luz do mundo, tem que brilhar a sua luz, para que as pessoas vejam as suas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Eu oro que mesmo o zelo de Cristo, o amor, vai impactar a vida de cada um de nós em nome de Jesus. 2. A oração do crente como a do nosso bispo. A oração do crente como a oração do nosso bispo. Lucas capítulo 22, Lucas 22, 44. Lucas 22, 44. Diz-nos aqui no versículo 44, e posto em agonia, e como ele orava, e o suor que saiu dele era como se fossem gotas de sangue que corriam. Há pessoas que costumam fazem orações silenciosas, fazem orações fáceis, e uma oração sem nenhum esforço, um tipo de oração que não traz nenhuma paixão ou nenhuma de importunidade, e não traz um tipo de se inclinar ao cruz de Cristo, e não a minha vontade, mas a sua vontade seja feita. Mas como somos crentes em Cristo, veja como Cristo ele orou, ele queria com que o Pai, ele queria com que isso seja feito, e não a sua própria vontade. A nossa oração, como a oração do nosso Senhor Jesus Cristo, tem que ser que
pecadores possam ser salvos e os salvos possam ser santificados, a nossa oração tem que ser que aquilo que estamos a pedir ao Pai, que somos batizados e santificados pelo Espírito Santo, a nossa oração tem que ser como esta de Jesus, intercedendo pelos crentes. Ele orou no Lucas 28, 44, e posto em agonia, Por que esteve em agonia? Por causa do pecado, porque os pecados não eram preocupados, porque aqueles chamados crentes que ainda não aceitam a palavra de Deus, é por causa das pessoas que dizem que creem no Senhor, mas são superficiais. Mas será que você já esteve em agonia por causa dos crentes que veem as promessas de Deus e não sabem como clamar pelas promessas de Deus? E será que isso já trouxe agonia na sua vida quando vê outros filhos de Deus e vivendo como órfãos, estão vivendo como se não tivessem os benefícios do Calvário e vivendo, estando em agonia, orando por eles? Orava mais intensamente. Será que você ora intensamente? Será que você gasta o seu tempo na oração? Ou você olha o relógio, já gastei 2 minutos, já gastei 10 minutos, eu tenho outras coisas para fazer. E, Senhor, estou falando contigo, não comunicar contigo, muito mais do que interceder pelas almas, muito mais de apelar para os outros, o altar de Deus, muito mais do que argumentar a importunidade a ti. Você já orou assim? Que a sua oração nunca teve intensa, foi intensa, não pode mover. Como é que, se a oração não pode mover-te, como é que vai mover a Deus? Mas aqui diz que estava orando intensamente e o suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E que tipo de oração que ele estava fazendo? Vamos ver 41, versículo 41. A oração que Jesus Cristo fez, e apartou-se dele cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava. No versículo 42, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Você já orou assim? Não a minha vontade, mas a tua seja feita. Você já pensou assim? Que é assim que nós vamos agradar a carne? Isto vai ser contável para mim? Isso vai me fazer eu tornar-me aqui e viver na minha zona de conforto? Isto não irá distratar, mas não a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. O tempo de sair para evangelismo não é conveniente para mim, mas não a minha vontade, mas a tua. As atividades do ministério não são fáceis para mim, mas não é a minha vontade, mas a tua vontade. Essa é a forma de subir ao monte do ministério. Não a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. Quando você encontra as dificuldades, desafios, na chamada, na comissão, na consagração, no cometimento ao Senhor, a carne já está para dizer: por que você não descansa? Por que não desista? Por que não permite outras pessoas a continuar e correr? E não pensa que você tem que ir dormir agora? Você não pensa que você tem que bater isto, bater aquilo ali? Você tem que mexer agora e começar a correr agora? Você orou quando as coisas estão difíceis para ti? Quando você tocar aquela coisa está quente? E quando você tenta subir e o seu coração está batendo, parece que você vai desistir. Ou você vai confrontar um pecador e pregar para ti e rejeitar tudo que você diz. E tudo que você está dizendo para os jovens, ele não sabe que você é mais velho como o seu pai ou a sua mãe, e falar contigo de uma maneira particular. E você diz: já chega, eu não vou suportar isto sozinho. Será que você orou
Será que você já ajoelhou na cruz e dizer: nunca mais minha vontade, mas a tua vontade seja feita? Esse é o tipo de oração que o crente que conforma-se com a do Senhor, o Bishop. Romanos 10, 1. Romanos capítulo 10, no versículo 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Paulo, por que você não ora acerca dessas suas perseguições para que parem? Já te apedrejaram. Por que você não ora para que isso não aconteça demais? Não, Senhor, não permita isto acontecer. Paulo, por que você não ora porque eles te bateram? Porque isso não permita isto acontecer nunca mais. Por que você não ora? Paulo, sabe aquilo que fizeram para mim? Que houve como cair nas mãos dos falsos profetas. Por que você não ora acerca daquilo que o navio teve problemas? Não é isso que é importante. O ego já morreu. Não é aquilo que eu quero, não é a minha vontade. A minha oração para Israel, a minha oração para toda a nação é que eles sejam salvos. Este é o tipo de oração que o Senhor Jesus continuou. Ele disse: Pai, perdoa-os o que eles estão fazendo. Isso tem que ser a nossa oração. Orar pelos pecadores, que só assim que a nossa oração vai ser como este do bispo das nossas almas. O 3 agora é o prosseguir do crente como do nosso bispo. O nosso Jesus Cristo, o prosseguir dos crentes como do nosso bispo. O que é que ele prosseguiu? O que é que ele prosseguia? Jesus Cristo, na sua comunidade, se Jesus Cristo estivesse fisicamente no seu distrito, se Jesus Cristo estivesse no governo local, se o Cristo estivesse na sua região, no seu estado, na sua nação, se Jesus Cristo estivesse a viver onde você vive, no meio das pessoas que tu vives, o que ele seria? O que ele podia prosseguir hoje? Lucas 19, 10. Lucas 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio, ele veio na terra, ele veio para este mundo, porque ele veio para Nazaré, Cafarnaum, ele veio para Jerusalém, ele veio para aquela vila, ele veio para esta cidade, ele veio em todo lugar onde foi. É por essa razão que ele foi. Você tem que ser capaz de dizer a mesma coisa, que isto tem que ser o meu prosseguir. Que este Filho de Deus, este crente em Cristo, este crente no Evangelho, ele veio para este lugar, ele veio para este território, ele veio para esta comunidade. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esse é o prosseguir. E que você, como crente, que deve seguir os passos do nosso bispo, deve ser o seu prosseguir também. Marcos 1, 37. Marcos 1, 37. E achando-o, lhe disseram: todos te buscam. Olha para o versículo 38. E ele lhes disse: vamos às aldeias circunvizinhas. O prosseguir do nosso bispo. Vamos às aldeias vizinhas. Vamos para as aldeias vizinhas, nossas cidades vizinhas. Vamos para as nossas localidades do governo.
Vamos para as comunidades próximas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E eu fiz aqui, e vou fazer isto em outro lugar também, porque para isso eu vim. Porque para isso vim. 39. E pregava nas sinagogas deles, por toda a Galileia, e expulsava os demônios. Ele pregava nas sinagogas deles, ele pregava nos seus santuários, ele pregava nas igrejas locais, ele pregava em todas aquelas comunidades, por toda a Galileia, e expulsava os demônios. Atos 8, 4. Atos 8, 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte, anunciando a palavra. Fizeram aqui, fizeram lá, fizeram acolá, na outra cidade, na outra vila, na outra comunidade, nas outras casas. Eles foram em todo lado, pregando a palavra. É isso que o Senhor nos chama para fazermos e para termos a mesma paixão como a do nosso bispo, mesma oração como a do nosso bispo, o mesmo prosseguir, o mesmo proceder como o nosso bispo. E eu oro para que a graça de Cristo, a força de Cristo, a paixão que vem de Cristo, o zelo, o fogo, a fornança, o fogo que venha de Cristo, possa haver na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Iremos crescer o nosso amor para Ele, o amor para as almas, a paixão para a obra do Senhor. A grande comissão será o nosso ministro, a nossa comida, a nossa vontade, e todas nossas vontades, todas as nossas paixões, todos outros prosseguimentos vão ser colocados ao lado da nossa vida, e nós iremos nos mover pregando e persuadindo, orando e trazendo pessoas para o reino de Deus, em nome de Jesus. A graça de Deus que seja multiplicada na sua vida. A paixão do Senhor possa te encher e te dar energia e dar-te fogo, em nome de Jesus. A fidelidade do Senhor vai estar na sua vida, e a frutibilidade que você precisa ver no reino do Senhor, que habite no seu ministério, em nome de Jesus. Vamos levantar agora e falemos com o Senhor em oração, para que o Senhor possa tomar esta palavra e afetar isto na vida de cada um das nossas vidas. Abra sua boca perante o Senhor e ore ao Senhor. Diga ao Senhor, de tudo aquilo que eu vi, todo o entendimento como crente, Ele quer que você possa ter o caráter do bispo. Ele quer que você tenha as marcas de um bispo. Ele quer que você tenha o comportamento do bispo. Por que você não abre a sua boca para pedir a graça de Deus? Deus, preciso da sua graça. Diga a Ele. Ele quer te ouvir orando. O crente orando como o bispo orou, como o nosso Salvador orou, com todo o coração. Ore com importunamente. Você é irrepreensível. Você não tem contaminações. Permita que Ele te lave. Permita que Ele te purifique. Que Ele tome toda a mancha fora da sua vida. Para que, como sendo um verdadeiro crente,
que a obra da graça possa ser feita na sua vida. Toda mancha possa tirar. O homem de uma mulher, a mulher de um esposo. E sabe o que isso quer dizer? Amando a ele, como você não ama ninguém, amando a ela como você não ama nenhuma outra mulher. Seja vigilante, sóbrio, sendo vigilante da sua vida, vigilando o seu comportamento, ser sóbrio, não dando desculpas de qualquer mal. Não há desculpas para falta de cuidado, sóbrio, de bom, sendo honesto. Tendo um bom comportamento no seu privado, tendo um bom comportamento, um comportamento gracioso, um comportamento guiado. Esse é o seu comportamento, de uma mulher para o homem, do homem para a mulher. Como as suas ações? Será que o seu comportamento pode demonstrar a luz como do dia? Sendo hospitaleiro. A sua vida é convidativa. A sua vida não repele as pessoas. A vida de um crente não repele as pessoas ou empurrando as pessoas para fora, mas puxa, atrai as pessoas, desencorajando as pessoas e pisar as pessoas por cima delas, fazer pessoas temerosas e... Será que é amigável? Trabalhe nisso. Se não és amigável, trabalhe nisso. Se não tens um bom comportamento, se não é hospitaleiro, trabalhe nisso. Se você é egoísta, você é avarento, trabalhe nisso. Se a sua vida vai estar dando. Você tem que ser apto para ensinar. Não tem medo de ensinar, és apto para ensinar. Não foge do ensino, você é apto para ensinar. Você goza no ensino. Você entrega-se para estudar e para ensinar. Você não está dado ao vinho e nada que possa te intoxicar, nada, ou como vinho. A sua possessão não pode te intoxicar, como vinho. Dinheiro não pode te intoxicar como vinho. Você não é pessoa que contenda, você não é violento. A sua vida, a sua disposição não dá a mensagem de que não quer que as pessoas tenham medo de ti, que possam lutar contigo, porque eles têm medo. Então você começa a lhes espancar, começa a lhes bater com a sua boca, com a sua língua, e não tem cuidado com a sua língua. A sua língua não carrega insultos. E não és
Você não é uma pessoa que corre atrás de outras coisas que estão correndo outras pessoas também. Ah, se tem aquilo, eu também tenho que ter isto. Você não está olhando sempre para a sua cancha, está crescendo, está crescendo, está crescendo. Enquanto você fica magrinho, magrinho, magrinho espiritualmente. Você ama almas mais do que dinheiro. Você ama Deus mais do que dinheiro. Você ama ministério, ama o culto mais do que dinheiro. A sua paciência. A sua paciência com Deus. Você orou, alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer e que ainda não aconteceu. Você está paciente com Deus. Você é paciente com a igreja. Esperando a igreja para fazer isso, para fazer aquilo ali. Seja paciente. Paciência é o caráter de um crente. É a atitude de um verdadeiro crente. Você não é contencioso. Uma pessoa que espalha os encontros, as comunhões. Você vai cuidando da sua casa, cuidando de si mesmo. A melhor maneira de guardar a sua família é de guardar-se a si mesmo. Você é como exemplo no falar. O exemplo tem que falar mais alto do que a sua demonstração. Mesmo, permita com que os membros da família vejam aquilo que você deixa, aquilo que você viva, a graça do crente, a bondade de um crente, o caráter de um crente. Viva isso. Para a família ver. Os membros da família vão ver isto simples para aprender como exemplo, como ser um exemplo. Lembra? Nada de se orgulhar. Você é dado, não há nada para você poder se orgulhar. Você é forte, nada para você se orgulhar disso. Você é um alcançador, nada para ser orgulhoso disso. Humilha-te na presença do Senhor. Ele nos chamou para aprender e viver para o Salvador. Aprenda dele e viva para o Salvador. Ele é gentil, aprende dele. Ele é manso, aprende dele. Ele é bondoso, aprende dele. Ele é amoroso, aprende dele. Ele é sacrificial, aprende dele. Guia os perdidos para o Salvador, para a salvação. Todos os dias, em todo lugar. Guia pecadores para o arrependimento. Guia-os para olhar a Cristo. Guia-os para ter a certeza da sua salvação. Guia-os para uma vida vitoriosa.
do verdadeiro, um crente salvo. Lembra, ele te chamou para deixar todo o ego, para se libertar ou perder o ego. Nada de ego, mas tudo de ti. Não estou a competir com o meu Salvador, nada do ego, mas tudo de ti. Não vou procurar a minha honra, não vou procurar a minha glória, não vou procurar a minha própria exaltação, não vou procurar a minha própria promoção. Não procurarei o meu autoestima, minha autoestima, nada de ego, nada para o ego, tudo por ti. Ora para que o Senhor possa te dar a paixão de Cristo, o zelo de Cristo, a fervorosidade de Cristo, a intensidade de Cristo. Ele não era fraco, ele não era passivo, ele não era morno, sem falta de interesse ou desinteressado. Cristo não era neutro. Seja zeloso para o Senhor. Na ação, seja zeloso no Senhor. E na busca das almas, seja zeloso para o Senhor. Na obra do reino, seja zeloso para o Senhor. Nas coisas da fé, seja zeloso ao Senhor. No zelo do ministério, o zelo do ministério me devorou. O zelo no seu ministério, no seu serviço, me consumiu. Que a sua oração seja uma oração de um bishop. Não somente isso, não somente minha vontade, não minha vontade, mas a sua vontade. Para lutar pela sua vontade, para de pedir a sua própria vontade, para de demandar ou requerer a sua vontade, para de alimentar-se na sua própria vontade, para, projetando somente a sua vontade, que permita com que o grão que caiu possa morrer, não a minha vontade, mas a sua vontade seja feita. E tenha o prosseguir de um bispo, o prosseguir do pastor e o bispo das nossas almas. Em nome de Jesus oramos. Pai, queremos te agradecer por hoje, bendizemos o teu nome, porque de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu desejo, revelaste a nós o que esperas de cada filho de Deus.
aquilo que espera para cada crente, aquilo que espera como filho e filha de Deus, aquilo que você espera de um filho, de um servo de Deus, de um obreiro no reino de Deus. Senhor, sabemos que tudo requer a sua graça. Sem ti nada podemos fazer. Sem ti nada podemos fazer ou ser aquilo que devemos ser. Sem ti seremos humanos, seremos carnais. Sem ti seremos carnais. Sem ti seremos sem graça. Sem ti seremos sem fervorosidade. Mas, Senhor, em Cristo, em ti, com salvação, como a grande obra do Senhor fez em nossos corações, e a sua intenção, tudo aquilo que deseja, tudo o que quer, tudo aquilo que quer que nós possamos ser, que seja dado na vida de cada um. Em toda a nossa humildade, toda a fé, sem nos mover, sem duvidar, pedimos, Senhor, que a obra da graça possa afetar a cada coração em nome de Jesus. Ninguém virá a ti a ser o mesmo. Ninguém vai te tocar e tornar a ser o mesmo como antes. Ninguém que pode receber da sua graça, do seu coração e continuar a pessoa superficial e carnal e humano e como antes. O Senhor, viemos a ti, iremos te tocar, queremos que o Senhor transforme cada um de nós pela sua graça, pelo seu poder. Faça isso, Senhor, em nome de Jesus. Senhor Jesus, nos chamaste e nos escolheste e queres que nós possamos dar frutos. E assim nós não iremos ser infrutíferos, não iremos infiéis e não seremos carnais. Nós, Senhor, pedimos que a qualidade em Cristo, as qualidades de Cristo, que possa implantar nos nossos corações em nome de Jesus. Viemos a Ti para aprender de Ti e oramos, Senhor, que qualquer tempo que nós vemos a Ti, que as pessoas ao nosso redor possam ver mais de Cristo em nós, em nome de Jesus. A justiça de Cristo em nós, a bondade de Cristo em nós, a mansidão de Cristo em nós, a mansidão de Cristo em nós, a bondade de Cristo em nós, a santidade de Cristo em nós, a bondade de Cristo em nós, que andou fazendo o bem e curando todos estão oprimidos do diabo. Aquela bondade de Cristo em nós seja em nome de Jesus. A falta de cansaço de Cristo, a disposição de Cristo, a mente de Cristo, que temos que continuar a ir, a caminhar, a ir à frente, lhe servindo, sem olhar para trás. Garanto, odeia a cada um de nós em nome de Jesus. Oramos, Senhor, que o Senhor irá fazer isso por nós. Oramos, Senhor, que iremos viver para Ti. Iremos deixar tudo que tem a ver com o egoísmo, tudo aquilo que tem a natureza carnal, toda coisa que são naturais. Deixamos todas as coisas e libertamos todas as coisas para o reino de Deus em nome de Jesus. Toda a vida passada, do passado, que isto é meu, isto é mim, isto é que fez isto, isto é a minha forma, é o que eu quero e eu vou ter o meu caminho. Toda essa coisa tira fora de nós essas coisas e limpa-nos todas essas coisas em todas as nossas vidas em nome de Jesus. Este dia nós deixamos o nosso ego aqui e nós deixamos o ego aqui. Senhor, deitamos fora de nós esse ego e enterramos, matamos e enterramos em nome de Jesus. A partir de agora, nada de ego, mas tudo de Ti. A partir de hoje, o Senhor tem que crescer e nós temos que diminuir. Temos que continuar a diminuir, até que não há mais nada de nós para ser visto, para ser projetado em nome de Jesus. Senhor,
dá-nos a sua paixão, e dá-nos aquela oração que o Senhor orou para que possa impactar aquela oração nos nossos corações, que o Senhor orou para os outros, como orou para os outros em nome de Jesus. E Senhor, a graça de prosseguir sem falhar, a graça de prosseguir sem cansar, a graça de prosseguir sem ficarmos cansados, a graça de sem não contar o preço, a graça de perseguir até terminarmos e termos completar completamente tudo aquilo que o Senhor nos deu para fazermos, para que nós possamos completar. Essa graça de conseguir, essa graça de a força, toda aquela intensidade de conseguir dar a cada um de nós em nome de Jesus. Faça algo definido na vida de cada um, em cada coração, para que, Senhor, a mudança possa ser visível, a mudança possa ser sabida para todos que estão ao nosso redor em nome de Jesus. Todo irmão, toda irmã que é participante da vida deste hoje, para estar conosco, oramos que nenhum irá permanecer o mesmo. Ajuda-nos a crescer para a plenitude da medida ou a estatura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Confirma e afirma isto em cada vida. Te agradecemos, sabemos que o Senhor já respondeu. Em nome poderoso de Jesus nós oramos.